que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Essa palavra está muito na moda. Tá todo mundo falando, jornal falando, escola falando, política, ou seja, essa palavrinha ou essas duas palavras estão assim na boca de todo mundo. Mas você sabe o que é realmente um desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade? Talvez por conta das enxurradas de informações que vocês estão recebendo, vocês possam estar fazendo um pouco de confusão sobre o que é sustentabilidade. Talvez você esteja pensando que sustentabilidade é virar vegano, é ir morar na selva, é vender o carro para comprar uma bicicleta. E dependendo do carro, você não consegue nem comprar uma bicicleta. Então assim, tem essa ideia de uma pessoa completamente green, completamente verde. E isso não é verdade. Eu vou explicar no vídeo de hoje para vocês sobre o que é sustentabilidade. Beleza? Bora pro vídeo. Pois bem, esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal, iAmbientalista. Fiz essa jogadinha de palavra para poder transformar a coisa um pouco universal, como é o tema da sustentabilidade. E para quem não sabe, meu nome é Isaac, eu estou estudando aqui na Itália sobre esse tema, voltado mais para o direito, onde eu estou fazendo um mestrado aqui em Verona. Mas o vídeo de hoje não é sobre a minha vida estudantil, mas sim sobre esse tema extremamente importante. Afinal de contas, o que é a tal sustentabilidade? Pois bem, há muitas décadas o mundo ele vem discutindo sobre isso, sobre temas ambientais, em como melhorar o nosso planeta, ou não deixar que ele continue piorando. Na verdade, assim, para ser bem sincero com vocês, essa ideia de melhorar o planeta já passou, tá? Não tem mais como melhorar, não. A questão aqui é tentar diminuir o ritmo da destruição. Então, assim, essa ideia do planeta se transformar novamente uma coisa maravilhosa, esse bonde aí já andou. A questão agora é como a gente pode fazer para o planeta não continuar em um ritmo que ele está hoje de destruição. Porque a gente vive hoje, mas a gente quer que nossos filhos continuem a viver, a progredir. E a gente tem que pensar assim, só tem um planeta, né? A gente só tem essa casa. Até Elon Musk conseguir deixar o Martezinho ali bacana para a galera, tem um bom tempo ainda. Então assim, já há algumas décadas, as pessoas, os governos, eles vêm discutindo como faz para poder conseguir dar uma freada nessa destruição. E uma dessas reuniões, desses momentos de pensamento coletivo das nações, aconteceu em 1983. É o acordo chamado Brundtland. Acordo Brundtland. Para dizer a verdade, sim, o nome não interessa tanto. Interessa o que realmente foi. Mas só para poder mostrar que eu sei um pouquinho do que eu estou falando, esse é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega que comandou essa comissão, essa reunião em 1983 sobre como trazer essa ideia de sustentabilidade a nível internacional. E foi nessa comissão, em 1983, que as pessoas começaram a discutir sobre um futuro comum. Como a gente vai atingir esse futuro desejado para todos, ou seja, o nosso futuro em comum. E ali foram levantadas várias questões em como conseguir desenvolver o mundo e não destruir o futuro. Então veja bem, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente tem que levar uma palavrinha conectada a ela. Por quê? Porque essa palavrinha conectada a ela é a chave para a gente entender o porquê essa ideia de viver no mato e trocar tudo e fazer essa loucura em nome do planeta não é o que o mundo está discutindo, não é o que os governos estão colocando na mesa. A palavrinha é desenvolvimento. Então essa comissão que teve de mais de 100 países, onde eles estavam discutindo sobre isso, e a palavra que vinha antes até mesmo de sustentabilidade ou sustentável foi a palavra desenvolvimento. Então desenvolvimento, ou seja, você continuar crescendo, continuar produzindo, porém de forma sustentável. Então isso que a gente tem que entender é que o discurso do desenvolvimento sustentável não é um discurso contra o desenvolvimento,
completamente contra ao sistema que a gente tem hoje. Na verdade, é uma tentativa de adaptar o que a gente tem hoje, o nosso meio de vida hoje, com as necessidades do planeta. Mas assim, eu tô falando, mas eu quero mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Eu vou abrir aqui no computador o acordo Ah, tá de brincadeira. Eu não gravei o áudio. É brincadeira isso. É coisa de amador. É coisa de amador. Ah, eu não vou começar do zero, não. Eu tenho mais o que fazer. O áudio vai ficar bom, né? O áudio deu uma melhorada agora porque eu estou usando o áudio do microfone e não mais da câmera. Mas, continuando. Eu vou mostrar aqui no computador uma tela, vai aparecer uma tela para vocês, a definição precisa do que é esse tal desenvolvimento sustentável. Eu vou abrir a tela aqui do computador, deixa eu começar a gravar a tela aqui. Então, vocês estão vendo agora na tela do computador, isso aqui é o relatório, né, dessa comissão que eu comentei com vocês, a comissão de Brundtland, que foi o que começou mais assim, mas de forma bem precisa, esse tipo de discussão que a gente está falando agora, principalmente sobre desenvolvimento. E aqui ele coloca em inglês, eu vou ler porque o meu inglês ele é perfeito, mas depois eu vou traduzir para vocês, não tem nenhum problema. Humanity has the ability to make development sustainable, to ensure that it meets the needs... Presta atenção nisso aqui, ó. Ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation. Ó, aqui é que tá a jogada da coisa. Ensure, ou assegurar, e ir ao encontro das necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, assim, o que né, traduzindo o que eu já traduzi para vocês, o que isso está querendo dizer na realidade? Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Na verdade, muito provavelmente você não é inscrito, porque esse é o primeiro vídeo do canal, então eu acredito que vocês vão estar chegando aqui agora. Então, para dar aquela força, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um like, para que eu tenha essa moralzinha e continue produzindo. O que esse tratado realmente está querendo dizer é que o desenvolvimento sustentável ele tem que atender as necessidades do presente, as necessidades da geração que já existe, mas não pode comprometer a existência da geração futura e, consequentemente, as necessidades dela também. Isso é muito bom, porque você fala que a gente tem que continuar desenvolvendo, porém levanta algumas questões, porque, por exemplo, isso aqui é um acordo internacional, isso não é uma coisa que cada país fez lá no seu congresso, no seu parlamento, não, isso foi um acordo entre os países, mas existe a soberania de cada país. E um outro problema que surge também, quando ele fala de necessidade, o que é necessidade para o Brasil? O que é necessidade para os Estados Unidos? Itália, Inglaterra, Sudão, Congo, o que é necessidade para eles? E mais ainda, o que é necessidade para uma geração que nem existe ainda? Então, você começa a perceber que só essa pequena frasezinha de mais de 100 páginas que tem esse trem já encontra um problema. Ah, então a gente vai deixar para lá? Não, não é deixar para lá. É mostrar que é um tema muito complexo, e é por isso que eu criei este canal, para poder tentar dar um pouco mais de humanidade nessas questões. Então, como vocês puderam perceber, esse acordo, né, praticamente o primeiro acordo sobre o tema, ele deixa claro que a gente tem que garantir o presente. Mas como que essa ideia, ela se transforma na realidade, na prática? Vou trazer isso para vocês. Quando você pega para ler todo esse acordo, né, tudo que eles escreveram ali, os idealizadores, eles fizeram questão de deixar claro que as nações mais desenvolvidas, elas têm que auxiliar as nações menos desenvolvidas. E o mesmo peso, a mesma responsabilidade que eu colocar sobre a Inglaterra, eu não posso colocar sobre o Egito. Eu não posso colocar a mesma responsabilidade
da França em cima do Congo. Por quê? Não é o mesmo planeta? Então por que eu não posso colocar um padrão em tudo? Porque a gente tem uma palavrinha no começo chamado desenvolvimento. O nível de desenvolvimento do Congo, do Sudão, do Brasil não é o mesmo nível de desenvolvimento de uma Inglaterra. E outra coisa, não é o mesmo nível de desenvolvimento porque os países, curiosamente, mais desenvolvidos são os países que mais exploraram outros países. Mas os Estados Unidos é desenvolvido e não explorou tanto assim no passado. Mas os Estados Unidos ele veio de uma colônia de povoamento da Inglaterra. E a Inglaterra, não preciso nem falar, né? O que ela fez no mundo. Então, assim, esses países mais desenvolvidos, eles já exploraram muito e danificaram muito o planeta a ponto de ter essa riqueza que eles têm hoje. E os países que foram explorados, geralmente são países em subdesenvolvimento ou em desenvolvimento. E você transformar o seu país em um país com um desenvolvimento mais sustentável, isso é caro, isso não é barato, porque são tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E tecnologia que está sendo desenvolvida custa mais. Então você vê que a gente cria um ciclo de problemas. Então seria injusto um país como a França, ou a Inglaterra, ou a Itália, exigir de países que eles exploraram tanto e que fazem parte da sua fortuna, da sua história, o mesmo nível de comprometimento. Então não existe essa balança ela não é dessa forma. E aí esse acordo, esse relatório, ele traz essa responsabilidade para os países desenvolvidos. Inclusive o presidente Lula, o atual presidente do Brasil, ele sempre fala, não, cadê o dinheiro que vocês falaram que ia dar pra gente? Isso não é uma coisa que vem do nada, isso são uma série de acordos que vem acontecendo, onde os países mais desenvolvidos, por serem mais desenvolvidos, têm que ajudar os países menos desenvolvidos, porque eu não posso exigir, eu não posso falar assim, olha, a partir de hoje você tem que você tem um limite de poluição. Tá, mas como é que eu vou substituir isso? É problema seu? Não é problema seu, é problema nosso, porque o planeta é um só. Pois bem, esse vídeo já tá ficando muito, muito grande, porque tem muito assunto para falar para vocês sobre isso, mas o que eu queria deixar bem claro aqui, que vocês conseguissem entender, é que o discurso de sustentabilidade ou o discurso de desenvolvimento sustentável não é você vender seu carro e comprar um chinelo reciclável. Não é isso. É essa ideia de desenvolver, mas pensando no presente e levando em consideração as gerações que estão por vir. E aí os governos vão discutir como fazer essa jogadinha com o presente e com o futuro. Belezinha? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe um like para me dar uma força e aquele abraço.